galera, aqui é o professor Leandro Morgado com mais uma videoaula de Geometria Analítica e o assunto de hoje é equações da reta. Tá? A gente vai estudar a reta no R3, né, no espaço, e a gente vai tentar descrever a reta por meio de equação. Tá? A gente vai ver que tem vários tipos de equação, então devagarinho, vamos entendendo, vamos prestar atenção no que é importante e vamos que vamos, gente. Bom, para começar, a primeira observação que eu faço para vocês é o seguinte: para descrever uma reta em R3, a gente vai precisar de duas coisas. Tá? A gente vai precisar de um vetor, e esse vetor vai dar a direção da reta, por isso que a gente chama de vetor diretor, e a gente vai precisar de um ponto também, ok? Então essa é a primeira observação. Ó. Para descrever uma reta, precisamos, primeiro, de um vetor, que chama de vetor diretor, né, de novo, porque ele vai dar a direção da reta, tá? E a gente precisa também de um ponto. Né? Porque lembra que o vetor ele não tem ponto fixo, né, gente? O vetor ele pode começar na origem, ele pode começar em outro ponto, que vai ser o mesmo vetor, ok? Então, por exemplo, assim, ó, se eu desse só o vetor, né, imagina que esse aqui é o vetor V, o vetor diretor, cara, só o vetor não define a reta. Eu tenho infinitas retas que têm essa direção. Né? Posso pegar, por exemplo, essa reta aqui, posso pegar essa reta aqui, posso pegar essa reta aqui, né? Faz de conta que o desenho está bem feito, né, gente? Mas então só o vetor não define nada. Tá? E da mesma forma, só o ponto, né, por um ponto, vocês sabem, né, gente? Isso é básico, por um ponto passam infinitas retas. Tá? Então, por esse ponto passa essa reta, essa reta e assim por diante. Ou seja, resumindo, só o vetor não define nada. Só o ponto não define nada. Para a gente definir precisamente uma reta no espaço, a gente vai precisar definir um ponto e a gente vai precisar de um vetor. Tá? A partir do momento que eu tenho esse ponto, né? Deixa eu apagar aqui. Esse ponto com essa direção dada pelo vetor, eu tenho uma única reta, né, que a gente vai descrever por meio de equação. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. O tio vai colocar o teorema básico, o teorema mais importante sobre esse assunto, e daí logo em seguida a gente vai pensar como é que a gente faz a demonstração, a gente vai chegar na demonstração do teorema. Certo? Bom, vamos lá. Então o teorema, ele diz o seguinte. Vou colocar o teoremão aqui, teoremaço, hein, gente? Super importante. O teorema ele vai dizer que a reta que passa pelo ponto, aquela coisa de sempre, né? Um ponto e um vetor. Se eu tiver um ponto e um vetor, eu tenho definido a reta, tá? Então a reta que passa pelo ponto P0, tá? Vamos chamar esse cara de P0. E ele tem coordenadas x0, y0 e z0, tá? E tem direção dada pelo vetor, aí vamos chamar de Vzinho, ABC. Certo, gente? Então o ponto é esse e a direção é dada por esse vetor aqui. Essa reta tem equações. Tem equação. Aqui, na verdade, a gente vai colocar três equações aqui, tá? A gente vai colocar uma equação para a coordenada x, a gente vai colocar uma equação para a coordenada y e a gente vai colocar uma equação para a coordenada z. Isso a gente chama de equações paramétricas, ok, gente? Então, na coordenada x, a equação vai ser essa. x0 vem daqui, né? x0 mais at. Na coordenada y, a equação vai ser essa, y0 mais bt, e na coordenada z, a equação vai ser essa, z0 mais ct. Queridos, vamos combinar o seguinte. Logo em seguida, a gente já vai demonstrar isso aí, tá? A gente vai fazer a demonstração bonitinha, passo a passo, mas eu queria que vocês entendessem, gente, o que eu estou dizendo aqui, né? O que significa esse sistema de equações, tá? E principalmente aqui, ó, tem uma letra que eu ainda não falei, né? Tem uma letra, ó, o x0, y0, z0, a gente já sabe de onde veio,
né? Isso veio do ponto. O A, B e C também a gente já sabe, veio do vetor, ok? Só que esse T, pessoal, quem que é o T? De onde é que apareceu o T? Gente, o T a gente chama de parâmetro, tá? É o parâmetro aqui das equações da reta, e esse T ele é muito interessante porque assim, ó, cada ponto da reta está associado a um determinado T. Tá? O T é um número real, qualquer número real, tá? E cada ponto está associado a um determinado T. Por exemplo, se eu fizer T igual a 0, eu vou ter um ponto da reta. Se eu fizer T igual a 1, eu vou ter outro ponto. Se eu fizer T igual a 2, eu vou ter outro ponto. Então, esse T até lembra um pouco de tempo, né? É como se eu estivesse percorrendo com o passar do tempo todos os pontos da reta. Tá? T igual a 1 vai ser um ponto, T igual a 2 vai ser outro ponto, T igual a π vai ser outro ponto. E se eu percorrer todos os T's possíveis, todos os T's reais, eu vou ter todos os pontos da minha reta. Tá? Isso a gente chama de equação paramétrica. Por que equação paramétrica? Porque está tudo em função desse parâmetro, né? Tudo em função do T. Tá, gente? E é o que eu falei para vocês, ó. Mudando o T, né? Por exemplo, imagina que a reta seja essa, ok? A reta está aqui, tá? Para cada T diferente, eu vou ter um pontinho da reta. Né? Digamos, ó, T igual a 0 está aqui, T igual a 1 está aqui, T igual a 2 está aqui, T igual a 3 está aqui. E se eu percorrer o T para todo número real, eu vou percorrer a minha reta infinita. Tá? Cara, é muito lindo isso, é muito legal. O T é como se fosse a pessoa no tempo, entendeu? A pessoa no tempo, ela vai percorrendo todos os pontos da reta. Tá? Maravilha! Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a demonstraçãozinha matemática, que eu sei que vocês gostam de demonstração, e daí logo em seguida eu dou exemplo, a gente faz exercício, né, para entender como é que funciona essa questão da equação da reta, tá? Então vamos fazer o seguinte, gente, o teorema está aqui, olha bem para ele, foca bem nele, e a gente vai começar a partir de agora a demonstrar esse teorema, tá? Então vamos lá, demonstração. Demonstração. Eu não sei vocês, mas eu sou assim, ó, tem que fazer um desenho, entendeu? O desenho não vale nada como demonstração, não conta nada, mas o desenho é um guia, né, para te entender o que tu está fazendo, ok? Então, olha só, eu tenho o meu vetor, né, a gente saiu do ponto, primeiro ponto, P0, né? Aqui está o P0, de coordenadas x0, y0 e z0. E aqui está o meu vetor v. Tá? O meu vetor v, digamos que ele está aqui. Tá? Então o que eu quero, gente? Eu quero a reta que passa por esse ponto e tem a direção dada, não esquece, hein? Esse vetor chama vetor diretor. Tá? Por quê? Porque ele vai dar a direção da tua reta. Então eu quero a reta que passa por esse ponto e tem a direção dada pelo vetor. Ok? Então vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? A reta vai estar mais ou menos, né? Muito boa vontade, a reta vai estar mais ou menos assim, tá? Mas daí, olha só, gente, a demonstração da equação, eu vou falar para vocês, vou afirmar o seguinte, ó. Tá? Esse é o ponto P0, né? Não esquece. Ó, para que um ponto qualquer, ponto P, de coordenadas x, y, z, tá bom? P é um ponto qualquer que eu quero saber se está na reta ou não está na reta. Então, para que esse ponto pertença à reta, o que a gente precisa, gente, para que um ponto P pertença à reta? A gente precisa, olha só que legal, que o vetor P0P, estão vendo aqui? Esse é o pontinho P, tá? Para que esse ponto esteja na reta, a gente precisa que o P0P e o V sejam paralelos. Se a gente tiver, muita lógica isso, hein? Se a gente tiver que o P0P e o V são paralelos, aí acabou, o ponto vai estar na reta, tá? Então vou escrever isso. Para que um ponto pertença à reta é preciso, ou é necessário, talvez, vamos colocar, necessário e suficiente. Chique, né, gente? Necessário e suficiente é C e somente C, né? Necessário e suficiente que o meu vetor P0P e o meu vetor V sejam
paralelos. Essa é a ideia, entendeu? É a ideia que vai nortear toda a demonstração. Tá? Agora, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever matematicamente o que significa esse vetor e esse vetor serem paralelos. Tá bom? Vamos que vamos. Então, gente, aí a gente vai precisar de um pouquinho da nossa teoria de vetores. Tá? Então, vamos lá, vamos relembrar. O que significa a gente dizer que dois vetores são paralelos? Bom, dois vetores são paralelos, né, quando acontece o quê? Quando as suas coordenadas são múltiplos, ok? Quando um é múltiplo do outro. Isso é teoria de vetores. Quando um vetor é múltiplo do outro nas suas coordenadas, a gente sabe que eles são paralelos, tá? Então, olha só, o que tem que acontecer, então? Tem que acontecer que esse cara aqui seja um múltiplo desse. E é isso que eu vou escrever, tá, gente? Ó, primeiro, quem que é o P0P? Né? Vamos colocar aqui o ponto P de coordenadas x, y, z. Né? E daí eu gostaria de escrever quem é o P0P. Tá? Estou fazendo só um rascunho aqui para facilitar a demonstração. O P0P eu sempre faço final menos inicial, né, gente? Lembra? É as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Então o P0P vai ser x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Maravilha? Esse é o P0P, né? E o V a gente sabe quem é, né, gente? O Vzinho, ele tem coordenadas A, B e C. Professor, onde é que está isso? No enunciado do teorema. Enunciado do teorema eu falo que o vetor diretor é esse, tá? E no caso, P0P vai ser esse vetor aqui, tá bom? Agora eu vou escrever, gente, ó, de novo, teoria de vetores, hein? Estamos usando teoria de vetores. Eu vou escrever o que significa os dois vetores serem paralelos. Né? Os dois vetores são paralelos quando esse cara aqui é um múltiplo desse, tá? Então vamos escrever isso. Os dois vetores são paralelos quando esse cara aqui é igual a um múltiplo desse. Um múltiplo desse eu posso colocar assim, né, gente? Posso escrever assim. T vezes ABC. Maravilha? O que está escrito nessa linha, gente? Nessa linha está escrito de novo. O que significa esses dois vetores serem paralelos. E agora, o que a gente pode fazer para acabar com a demonstração, para terminar a demonstração, é escrever essa igualdade coordenada a coordenada, né? Porque se esse vetor aqui é igual a esse vetor aqui, né, significa o quê? Significa que a primeira coordenada tem que ser igual, a segunda coordenada tem que ser igual e a terceira coordenada tem que ser igual. E, gente, isso é tão lindo que vai sair direitinho aquelas nossas equações paramétricas, tá? Olha só que massa, ó, olha só que legal. A primeira coordenada tem que ser igual à primeira coordenada, né? Só que aqui vai ficar TA, né, gente? Vai ficar TA. Então eu vou escrever isso, ó, x menos x0, deixa eu apagar aqui o cantinho, para a gente escrever as equações. A primeira coordenada tem que ser igual à primeira coordenada. Aqui eu vou colocar AT, tá? AT, TA é a mesma coisa, né? AT. A segunda coordenada, da mesma forma, tem que ser igual à segunda coordenada, que é BT. E a terceira coordenada tem que ser igual à terceira coordenada. E vocês já devem estar vendo que acabou, né, gente? Porque olha só, jogando x0 para lá, eu vou ter que x é igual a x0 mais AT, y é igual a y0 mais BT e z é igual a z0 mais CT, tá? Então tu tem exatamente aquelas equações paramétricas que o tio tinha falado. Maravilha? Então usa esse fato, escreve a igualdade de vetores e daí tu vai ter as equações paramétricas de uma reta. Tá, gente? Esse é o teorema muito importante que a gente vai usar em todo esse capítulo de equações da reta. Beleza, gente. Então agora que a gente já sabe o teorema, já está por dentro do teorema das equações da reta, vamos fazer um exercício, tá? Exercício bem simplesinho, só para a gente pegar a manha, para a gente entender o que está acontecendo, e depois eu vou começar a pedir umas coisas mais profundas, tá? Então vamos lá. Exercício. Eu queria assim, ó, eu queria encontrar, né, que vocês me dessem qual é a equação da reta
Equação da reta que passa pelo ponto, sei lá, vamos chamar de 2, 1, 0 e tem como vetor diretor, não esquece, vetor diretor ele dá a direção, né? Vai dar a direção. Gente, isso é diferente, para quem já viu aquela aula do plano, aquela outra videoaula que a gente fez, é diferente do plano, porque o plano a gente usa o vetor normal. O que é o vetor normal? É o vetor que é perpendicular ao plano, né? Aqui está o plano, aqui está o vetor, tá? O vetor forma 90 graus com o plano. Na reta, não. Na reta, a gente descreve a reta pelo vetor diretor. Vetor diretor é aquele vetor que é paralelo à reta, é aquele vetor que dá a direção da reta. Então, essa diferença é super importante que fique bem claro, tá bom? Então, eu quero uma reta que passa pelo ponto 2, 1, 0 e tem vetor diretor, vamos ver, por exemplo, V igual a 1, menos 1 e 3, por exemplo. Ok? Queridos, isso é super fácil. Isso é super direto. Só a pessoa conhecer o teorema, né? Se ela conhece o teorema, ela vai me dar as equações da reta. Então não esquece que as equações da reta, elas tinham aquele formato, né? Uma para o x, uma para o y e uma para o z. Tá sempre com aquele parâmetro t. É a equação paramétrica, né? Então a gente vai ter uma equação para o x, uma equação para o y e uma equação para o z. Né, o x era o meu x0, quem que era o x0 vinha daqui, né? x0, y0, z0, são as coordenadas aqui do ponto, tá? E o a, b e c eram as coordenadas do meu vetor diretor, tá? Então quem é que vai ser o x? O x vai ser o meu x0 mais at. Então, eu não vou nem botar 1t, né? 1t é a mesma coisa que t, ok? O meu y vai ser y0 mais bt, fica menos t, e o meu z, ele vai ser o z0, que é 0, mais 3t. Tá aí, ó, essa é a equação da reta. Professor, que fácil, né? Gente, é simples, gente. É só tu saber o teorema, é só tu saber o que está fazendo. Tá? Aqui são as coordenadas do teu ponto e aqui são as coordenadas do teu vetor diretor. Agora é interessante ver o seguinte, ó, como eu falei, para cada t está associado a um ponto da reta. Tá? Então, por exemplo, se tu quiser, alguém te pedisse assim, mas fala para mim alguns pontos aí da reta, tá? Então tu vai pegar t igual a 0, aí tu vai ter um ponto. T igual a 1, por exemplo, gente, t igual a 1, tá? Quem que vão ser as coordenadas aí do ponto que corresponde ao t igual a 1? Bom, vai ser 3, 0 e 3. Né? O ponto 3, 0, 3 é um ponto da reta, ok? T igual a 2, T igual a 3, T igual a 4, não precisa ser só número inteiro, tá? A gente pode ser número racional, irracional, enfim, se eu conseguir varrer toda a reta, todo o R com o T, eu vou ter os pontos da reta, tá? Isso é muito legal, tu pensar e tu perceber isso aí. Agora, olha só, uma pergunta que eu podia fazer para vocês, gente, deixa eu colocar aqui, uma pergunta importante, é em que ponto essa reta intercepta o plano, vamos ver, o plano XZ, por exemplo. Tá? XZ. Então, só para fazer um desenho, gente, só para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Não esquece, aqui eu tenho o meu espaço, tá? Esse aqui é o meu eixo Y, esse aqui é o meu eixo X, e esse aqui é o meu eixo Z, né? Então o plano XZ, ele está aqui, ó. Esse é o plano XZ, ok? É esse plano aqui, né? Esse plano aqui que eu estou desenhando. E eu gostaria de saber qual é o ponto que a minha reta intercepta esse plano. Tá? A minha reta provavelmente ela vai cruzar, viu? Efeito sonoro aqui. Ela vai cruzar esse plano e eu queria saber em que ponto que ela intercepta esse plano, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho que lembrar, gente, isso é uma regra muito importante, fundamental. Eu tenho que lembrar assim, ó, no plano XZ, quanto é que vale o Y? O Y vale 0, é isso aí, tá? No plano XZ, o Y vale 0. Tá? Da mesma forma, se eu pedisse o plano XY, né, quem é que ia ser 0?
No plano x, aqui, o plano xy é o chão, né? Pensa no chão, a altura é zero. Então o z vale zero. Tá? E no plano yz, o x vale zero. Tá, gente? Eu vou de novo, isso é muito importante, isso tem que ficar bem claro para exercício, tá? Se eu te pedir algum dia interseção com o plano xz, tu vai lembrar que no plano xz o y é igual a zero. Ok? No plano xy, o z vale zero. Sempre o cara que não está vale zero, né? E no plano yz, o x vale zero. Tá? Então como é que tu vai descobrir a interseção? Tu vai fazer y igual a zero. Se tu fizer y igual a zero, olha só, de graça, gente, de graça, tu vai descobrir o t, tu vai descobrir o tempo, né? Pega essa equação aqui, faz y igual a zero, e daí tu vai ter isso aqui, ó, 0 igual a 1 menos t. Aí a gente já descobriu que o t é 1. O t vale 1. E se o t vale 1, volta nas equações paramétricas e tu vai descobrir as coordenadas do teu ponto, tá? Então, com t igual a 1, quanto é que vale o x? O teu x vai ser 3, o teu y vai ser 0 e o teu z vai ser 3. Né? Ou seja, vai interceptar no ponto 3, 0, 3. Né? Se tu quiser, vamos marcar aqui, ó, vamos fazer um desenho aqui, tá? Na direção x é 3, né? Então tá aqui. Na direção z, que a altura é 3 também. Então vai interceptar mais ou menos. Muito boa vontade nesse pontinho aqui. Tá? A nossa reta, ela cruza esse pontinho. Tá? E onde é que ela cruza o XY? Vamos fazer um esquema aqui. Ela cruza o XY, bom, eu vou lembrar que o Z é zero, né? O meu Z vai ser zero. Se o meu Z vai ser zero, ó, vamos fazer de cabeça, tá? Se o meu Z vai ser zero, o T vai dar zero, ok? E com o T zero, eu tenho 2, 1 e 0. De novo, quero saber em que ponto intercepta o XY, tá? Eu faço z igual a zero. Z igual a zero eu descubro o t, substitui, e daí tu vai descobrir o x, o y e o z. Né? E daí se tu tem 2 pontos, tu pode até fazer um esboço da reta, né, gente? Faz um esboço da reta, a reta vai ficar bonitinha no teu espaço, no teu R3, tá? Então acho que eu vou até escrever aqui, porque isso pode ser um outro exercício, né? Olha só, em que ponto, agora eu quero saber, só para a gente finalizar isso aqui, em que ponto essa reta intercepta o plano XY. Queridos, não esqueçam nunca, o plano XY, quanto é que vale o teu Z? O teu Z é igual a zero. Tá? Se tu fizer o teu z igual a zero, bom, aí tu vai achar, né? Pega essa equação aqui e faz z igual a zero, tá? Então vai ficar 0 é igual a 3t, tá? Portanto, o teu t vale zero. E se o teu t vale zero, tu tem as coordenadas, né? Coloca 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, tu vai descobrir as coordenadas. Então as coordenadas vão ser 2, 1, 0. Tá, vamos marcar aqui, ó, na direção do x é 2, então é um pouquinho menos que 3, né? Mais ou menos por aqui vai ser o 2. Na direção do y vai ser o 1, mais ou menos aqui. Estão vendo que é uma coisa linda, né, essa minha escala aqui, tá? E o plano XY ele vai estar mais ou menos por aqui, né? Aqui vai estar o plano XY, vai ser aqui e aqui, né? Então mais ou menos esse ponto aqui. Quer dizer, a nossa reta cruza esse ponto e cruza esse ponto. Aí se por acaso alguém te pede, pessoa, mas um esboço da reta, como é que eu vou fazer um esboço da reta? Bom, se eu tenho 2 pontos, eu tenho a reta, né? A reta tem que passar por aqui, tem que passar por aqui. Aí eu ligo os 2 pontos e ó, tá pronto o meu esboço lindo, maravilhoso, perfeito da minha reta. Tá? Então isso é muito legal, gente, é uma questão que vai pintar na lista, é uma questão que eu posso pedir para vocês, interseção com os planos, tá? Lembra sempre, plano XY, Z igual a zero, plano XZ, Y igual a zero. Substitui, descobre o ponto e daí vocês vão saber onde é que a reta intercepta os planos.
Então tá, gente, o negócio é o seguinte, um outro exercício que eu queria mostrar para vocês, exercício muito comum, muito famoso aí de aparecer, é o seguinte. Desde criança, desde muito pequeno, a gente ouve assim, que 2 pontos determinam a reta, né? Se eu estou no plano, se eu estou no espaço, né? Se eu fixo 2 pontos, por esses 2 pontos passa uma única reta. Isso até é um postulado, ok? Então o que eu queria ver com vocês é o seguinte, se eu der 2 pontos para vocês, né? Por exemplo aqui, ó, ponto, sei lá, ponto A, 3, 1 e menos 1. E o ponto B, de coordenadas 4, 2 e 0. Tá? Aí eu gostaria de saber o seguinte, não, deixa eu mudar um pouquinho aqui, vou colocar 4, 3 e 0. Eu gostaria de saber o seguinte, eu gostaria de saber qual é a equação da reta que passa por esses pontos. Tá? Simples assim. Ó, dei o ponto A, agora não estou dando vetor, entendeu? Não estou dando vetor e ponto. Agora eu estou dando 2 pontos, ponto A e ponto B. Né? Esses pontos eles vão morar aqui no espaço, né? Não sei exatamente onde é que eles estão, mas eles estão por aqui. Tá? Sei lá, ponto, vou marcar aqui sem pensar muito, tá? Ponto A e ponto B. E eu gostaria de saber o seguinte, qual é a equação da reta? Equação da reta que passa pelos 2 pontos, pelo A e pelo B. Tá bom? Então, queridos, vamos pensar, né? Matemática sempre tem que estar pensando, senão a coisa não anda, tá? Vamos pensar no que a gente precisa. Pelo teoremão que a gente viu, que a gente demonstrou, que a gente lutou em cima, por aquele teoremão, a gente precisa de um ponto e um vetor. Né? E por enquanto, o que a gente tem? A gente tem 2 pontos, né? Então tem ponto sobrando e está faltando um vetor, ok? Mas daí tu vai ser esperto, né, gente? Tu vai pensar, ah, porque olha só que legal, ó. Eu posso considerar o vetor AB. O vetor AB pode ser o meu vetor diretor da minha reta, ok? Então é só escrever quem que é o vetor AB e como ponto tu pode pegar o que tu quiser, pode pegar o A ou pode pegar o B, aí a equação da reta está praticamente pronta, tá? Então super fácil, se eu te der 2 pontos, esses 2 pontos determinam um vetor, e esse vetor vai ser o meu vetor diretor da reta, tá? Nesse caso aqui, quem é que vai ser o AB? Ó, vamos lá. O AB eu sempre faço final menos inicial, né? Final menos inicial, então vai ser 4 menos 3, vai dar 1, 3 menos 1 vai dar 2 e 0, cuidado, hein, gente? Cuidado com o sinal, o sinalzinho pode acabar com vocês, cara. 0 menos menos 1, né? 0 menos menos 1 que vai dar mais 1. Esse aqui vai ser o meu vetor diretor. Ok? E daí tu escolhe um ponto, né? Pode ser o ponto A, pode ser o ponto B, e escreve as equações paramétricas e a coisa está totalmente pronta, tá? Então, olha só, vamos pegar, por exemplo, esse vetor e vamos pegar esse ponto, né? Aí tu vai ter as equações x igual a 3 mais 1t, y igual a 1 mais 2t e z igual a menos 1 mais 1t, né? Que é a mesma coisa que t. Tá bom? Então, usando esse ponto e usando esse vetor, a gente tem as equações, a equação para o x, para o y e para o z da minha reta. E acabou. O exercício é isso aí. As equações são essas. Ok? Agora eu vou ser sincero com vocês, gente. Uma dúvida que eu sempre tive, cara, sempre tive desde o tempo de colégio, desde o tempo de graduação, é o seguinte. Olha só. Tá bom, professor, mas e se ao invés do ponto A eu pegar o ponto B, né, que precisa de um vetor e um ponto, né? Então por que eu tenho que pegar o ponto A? Eu sou rebelde, cara, eu quero pegar o ponto B. Não vai dar uma equação diferente? Ah, professor, eu acho que vai, hein? Pois é, se ao invés de pegar o ponto A eu pegar o ponto B com esse vetor, vou até escrever, tá? Vou escrever aqui do ladinho para a gente pensar, vou escrever com outra cor para a gente pensar. Se eu usasse o ponto B, ia ficar 4 mais t, o y ia ser 3 mais 2t, e o z ia ser 0 mais t. Tá? Então eu ia ter essas equações aqui para a minha reta. E se eu usar o ponto A, eu tenho essas.
E se eu usar o ponto B, eu tenho essas. E daí a pessoa meio que entra em pânico, assim, né? Pessoa, meu Deus, pessoa, mas tá diferente, o que que tá acontecendo, gente? Eu vou garantir para vocês uma coisa, gente. Essa reta e essa reta são exatamente a mesma reta. Ainda bem, né? Essa reta e essa reta são iguais. Ah, mas as equações são diferentes. Não tem problema. Não tem problema porque assim, ó, lembra que quando a gente descreve a reta, a gente vai considerando todos os t's possíveis, né? Todos os t's possíveis e todos os t's possíveis. Então o que vai acontecer eventualmente é o seguinte, o ponto que está associado nessa equação aqui, tá? O ponto que está associado ao t igual a 0, nessa outra, ele está associado a um outro t. Vocês estão me entendendo, gente? De repente eu vou ter que trocar o t, né? Troca um t daqui por um t daqui para descrever o mesmo ponto, mas tudo bem. No final das contas, quando eu pegar todos os t's possíveis, vai dar a mesma reta. Né? Por exemplo, t igual a 0 aqui, t igual a 0 aqui é o ponto 3, 1 e menos 1. Se eu quiser o ponto 3, 1 e menos 1 aqui, eu não posso pegar o t igual a 0. Mas eu posso pegar, por exemplo, t igual a menos 1. Olha só que massa, gente. t igual a menos 1 vai dar 3, 1 e menos 1. Entendeu? Então, de uma equação para outra muda o t. Mas o ponto continua o mesmo. O conjunto de pontos continua o mesmo. Tá? Então essa é a moral da história. O conjunto dos pontos descritos por essa equação aqui é o mesmo conjunto descrito por essa aqui. Tá? O t de um é o t do outro, mas tudo bem. Quando eu considero todos os t's possíveis, eu vou ver que a reta é exatamente a mesma, tá? Então não precisa se revoltar, gente. Tu pode escolher o ponto A, tu pode escolher o ponto B, tu pode escolher o ponto médio entre os dois, o ponto médio tem que estar na reta, né? Que vai dar a mesma reta. Talvez a equação fique um pouquinho diferente, mas a reta vai ser a mesma. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Essa matéria de reta é super legal e tá faltando um detalhezinho que eu queria para a gente completar essa nossa videoaula, tá? Que é o seguinte, a gente tem alguns tipos de equações. Tá? Por isso que o nome da aula é equações, né? Até agora eu só falei da paramétrica. A paramétrica é um tipo de equação da reta, né? Que tem o t, que tem aquele parâmetro, que vem do teorema, a gente já sabe como é que monta, tá? Só que existem outros tipos, e eu queria comentar um pouquinho com vocês aqui, ó, a equação vetorial da reta, equação vetorial, e eu queria comentar um pouquinho a equação simétrica. Simétrica. Né? De repente, quando você estiver resolvendo a lista, as questões da lista, vai ter uma questão que a reta vai aparecer na sua forma simétrica. E vai ter uma questão que a reta vai aparecer na sua forma vetorial. O que eu quero, gente, é que vocês não entrem em pânico, entendeu? Equação vetorial, cara, é praticamente a mesma coisa que a paramétrica. Só vai ter uma pequena mudança, uma pequena alteração. E a simétrica também é uma jogadinha simples, tá? Uma jogadinha simples que a gente faz e a gente chega na equação simétrica da reta. Então, ó, o que é equação vetorial? Equação vetorial, como o próprio nome está dizendo, eu vou pegar a minha reta e eu vou escrever em forma de vetor, tá? Então, ao invés, olha só a moral da história, gente, ao invés de escrever a coisa assim, como a gente já viu, como a gente já aprendeu, lembra como é que chama isso aqui, gente? Isso aqui é a equação paramétrica, né? Porque tem o parâmetro t, que se eu variar o t, eu estou variando o ponto da reta, ok? Mas ao invés de escrever a reta na forma paramétrica, eu vou querer escrever a reta na forma vetorial. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar em forma de vetor. Né? Eu vou dizer que o meu ponto x, y, z, tá? Isso aqui é um ponto qualquer que pertence à minha reta, ele tem coordenadas x0 mais at, y0 mais bt, e z0 mais ct. Tá? Aqui é exatamente a mesma coisa, gente. Exatamente a mesma coisa. Se tu quiser ainda, tu pode até escrever assim, ó. Isso aqui é x0, y0, z0, mais t que multiplica a, b e c. Tá? Isso aqui a gente fala que ela está na forma vetorial, isso aqui também a gente fala que ela está na forma vetorial. Tá? Mas na verdade, assim, ó, o que eu vou dizer para vocês? Vai ser até um pouco frustrante o que eu vou dizer agora. Não tem novidade nenhuma nisso aí, né, gente? A única coisa que tu está fazendo é que tu está pegando as três equações e tu está condensando em uma só, né? Porque, ó,
a primeira coordenada tem que ser igual à primeira coordenada, que é o que está ali, a segunda coordenada tem que ser igual à segunda coordenada, e a terceira coordenada tem que ser igual à terceira coordenada, tá? Então, na equação vetorial não tem muita novidade. O que pode, de repente, alguém achar um pouquinho estranho é a equação simétrica. A equação simétrica é um pouquinho diferente, tem um detalhezinho a mais. Qual que é a ideia da simétrica, gente? A ideia da simétrica é que se eu fixo o ponto, tá? Aqui eu tenho a minha reta, né? Tenho a minha reta. Aí eu fixei um ponto aqui da reta, tá? Ponto P. Aí assim, ó, para esse ponto P, o meu tzinho vai ser o mesmo, tanto na coordenada x, quanto na coordenada y, quanto na coordenada z. De novo, para a gente entender. A partir do momento que tu fixa o ponto, o teu parâmetro vai ser igual. Por exemplo, esse ponto aqui é o tempo 0, por exemplo, né? Esse ponto aqui é o tempo 2. Então, a partir do momento que tu fixou o ponto, esse t vai ser igual a esse t, que vai ser igual a esse t. Dessa ideia, gente, aparece naturalmente a equação simétrica. Né? Tipo assim, ó, fixei o ponto, tá? Então, esse t vai ser igual a esse t, que vai ser igual a esse t. Só que, ó, vamos tentar fazer de cabeça, tá? Isola o t nessa equação. Se eu isolar o t nessa equação, vai dar assim, ó, vai dar x menos x0 sobre a. Conseguiu? Tenho certeza, vocês são foda, vocês conseguiram, tá? Ó, passa o x0 para lá, passa o a dividindo x menos x0 sobre a. Aqui vai ficar y menos y0 sobre b. E aqui vai ficar z menos z0 sobre c, tá? Então a equação simétrica ela vai dizer exatamente isso que eu falei, ó. O t da primeira tem que ser igual ao t da segunda, que tem que ser igual ao t da terceira. Ok? Fechou, né? Se eu isolar o t aqui, dá isso. Se eu isolar o t aqui, dá isso. E se eu isolar o t aqui, dá isso. Da onde é que veio essa ideia? Essa ideia veio desse fato, que a partir do momento que eu fixo o ponto, o t tem que ser o mesmo, tanto para a coordenada x, quanto para a coordenada y, quanto para a coordenada z. Tá, gente? Então, né, de repente vai aparecer aí na lista, talvez na prova, alguma coisinha na forma vetorial, ou a equação na forma simétrica, sem apavorar, né? Vocês já sabem o que significa isso, é apenas uma outra forma, uma outra maneira de descrever a minha reta. Tá? E é isso aí, gente. Por hoje é isso. Espero aí que vocês tenham gostado, curtido. E não esquece, né, gente? Matemática tem que pegar exercício, tem que resolver exercício para ficar craque nesse negócio aí de espaço, de reta, de plano, tá? E vamos que vamos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço e até a próxima.